Caro estudante, vou conversar com o Wellington Almeida, consultor e designer da Marel, sobre representação gráfica. Wellington, levando em consideração que muitas vezes o cliente recorre à loja de móveis planejados sem saber direito, muitas vezes, o que ele deseja para o projeto e muitas vezes sem entender a representação gráfica tradicional, eu queria saber que tipo de recursos, de tecnologia que vocês utilizam nesse processo de projeto e na comunicação com o cliente. Aqui na Marel a gente trabalha com Promob, mas além disso a gente tem um showroom montado com quartos, cozinhas, closets, o que facilita bastante na hora do cliente conhecer o material em relação à textura, em relação à modulação, né? Para isso que serve o showroom. Só que aí a gente trabalhando com o Promob é possível mostrar ao cliente o projeto dele em 3D, quando a gente começa a seguir as especificações do arquiteto ou do design de interiores, quando a gente cria as paredes, né? A gente consegue criar as paredes, depois a gente coloca a modulação. Nessa modulação a gente consegue mostrar para o cliente que é possível aqui, ó, abrir a portinha, aqui é uma portinha de giro, aqui é uma portinha basculante, né? Ele consegue ver a textura do material, ver que essas portas são de vidro, né? Pode colocar uma iluminação também, aqui a gente escolhe iluminação, pode vir aqui colocar iluminação no ambiente, entendeu? O que facilita bastante. Devido a ser 3D, como eu já falei, facilita o cliente acompanhar o projeto e ir modificando com a gente também, cada detalhezinho. Quando também é possível a gente vir aqui, escolher papel de parede, textura do piso, deixa eu ver aqui o papel de parede pra gente, ó, tecidos também, ó, eu posso mudar a cor dessa parede, dessa cadeira, desse sofá, tá vendo? Ó, posso andar dentro do ambiente, ver aquela outra portinha lá no canto que é um corredor, uma portinha de giro também. Se o cliente quiser modificar para uma porta de só um vão de passagem, a gente também consegue modificar. Portas internas, abertura. E aí eu consigo modificar. E aí eu posso colocar uma porta de correr aqui também. Aqui, ó, nesse corredor a gente colocou uma estantezinha, tá vendo? E aí eu consigo vir aqui e ficar de frente para a estante também. É só modificar aqui. Ó, estou de frente para a estante. Sem dúvida é um recurso que contribui muito para o cliente conseguir visualizar, entender se realmente o que vocês estão propondo satisfaz as necessidades dele. Então eu acho que nesse caso a tecnologia ela vem muito para otimizar a comunicação entre o projetista, o designer, o arquiteto e entender os anseios, né, do cliente em relação ao projeto. Bastante. Aí eu queria saber se nesse caso você tem alguma história interessante para contar de quando o cliente visualizou a maquete eletrônica, muitas vezes na obra, depois de executado o projeto, ele comentou se estava parecido, igualzinho, a questão dos acabamentos. Se vocês já tiveram esse tipo de experiência com algum cliente da Já, Marel. normalmente acontece que, assim, mesmo com o Promob e com o showroom, né, ele às vezes quer ver o ambiente real, né, e o que a gente consegue mais próximo é renderizando, né. A gente tem aqui a planta baixa de um quarto, ó, e a gente consegue renderizar e chegar o mais próximo das cores, de algum quadro que ele tem. Eu tinha um cliente que ele tinha algumas telas e ele tirou foto das telas, eu importei para o computador e coloquei no projeto dele. E aí a gente conseguia acompanhar o projeto, exatamente o projeto dele, por causa desses quadros que ele tinha muito... Isso é muito interessante. Apego a esses quadros também. E otimiza ainda mais a questão da comunicação e de conseguir fazer um projeto que melhor atenda ao que ele quer. Além da questão da simulação de iluminação. Sim, aqui iluminação também. Da iluminação artificial. Cortinas, a vidro, né? Se a bancada fica melhor de vidro ou de madeira, né? A textura, composição de material em relação às cores de coxa de cama, tecido, essas coisas, tudo a gente pode simular também. Ó. Aqui a gente já tem uma cozinha também, tá vendo? Ótimo, Wellington. Quero agradecer a sua participação. Acho que foi muito esclarecedor mostrar esses exemplos, as renderizações, a ferramenta que vocês utilizam aqui e contar um pouco do processo. Muito obrigada. Obrigado a você. Vou conversar com a Paula Ramires, responsável pelo setor técnico da Marel, sobre as etapas do projeto executivo. Paula, por favor, você poderia nos mostrar as etapas que envolvem até a produção, né, a execução desse projeto na obra?
Sim, conforme o Ayrton falou, após a aprovação do cliente, eu desenvolvo o projeto executivo. Em cada empresa tem seu sistema. Nem sempre a representação gráfica segue as normas da ABNT. A Marel foca na qualidade, pensando no melhor entendimento no momento da instalação e no melhor entendimento para o cliente. A apresentação do projeto executivo começa pela capa de detalhamento, que consiste na descrição do material e na dimensão dos equipamentos, para melhor adequação ao mobiliário. Os cortes a gente desenvolve com as cotas de altura e de largura, sempre colorida para melhor entendimento, tanto do instalador como do cliente. Desenvolvemos também uma tabela que não é tanto usada nas lojas de móveis, mas nós resolvemos utilizar ela, que consiste na descrição, na dimensão e na referência, e na unidade, quantidade, no caso, de peças. Paula, gostaria de agradecer sua participação e a Marel por ter nos recebido. Espero que você tenha gostado, que você participe dos fóruns, tirando dúvidas, e até a próxima.